Olá, turminha! Como vocês estão? Estão bem em casa? Estão se cuidando? Lavando as mãos? Passando álcool? Né? Eu espero que a gente volte o mais rápido possível para a nossa sala de aula, né? Estou com saudade da minha quadra, dos meus materiais de educação física. Tenho certeza que vocês também estão com saudades lá de correr um pouquinho, se divertir, jogar um futebol, fazer uma aula prática, né? Então, eu espero assim que a gente estamos se cuidando em casa para que a gente consiga voltar o mais rápido possível, né? Tanto é minha parte quanto a tua parte, a gente se cuidar para que acabe logo e a gente volte com segurança. Ok, pessoal? Então vamos hoje começar com um novo conteúdo, né? Acabamos danças criativas, né? Agora a dança criativa fica só lá no caderno que você anotou para a gente começar um novo conteúdo, né? Vamos ver que conteúdo é esse? Antes de a gente começar o novo conteúdo, vamos tentar relembrar ainda um pouquinho o que a gente fez nas últimas aulas, né? Então era dança criativa, lembra lá? Né? Quantas coisas boas fizemos juntos aqui na aula? Nossa, eu posso enumerar aqui várias, né, coisas boas que a gente fez aqui na aula. E na nossa casa, então? Nossa, que bagunça, né, a gente fez na nossa casa, né? Dançamos sozinho, criamos passos, fizemos os pais, os irmãos, né, quem mora com a gente dançar, né? E isso foi, assim, muito bacana, né? As práticas foram as melhores, né? Se divertimos, demos risada, né? Demos risada dos passos do outro, demos risada da gente mesmo quando a gente fazia errado. Então, nossa, como foi divertido, né? E como aprendemos e nos divertimos ao mesmo tempo, né? Então, aprendemos e se divertimos ao mesmo tempo. Lembra lá do lúdico que a gente aprendeu e estudamos também? Que é quando a gente está fazendo uma prática, se divertindo, a gente está aprendendo algo pedagógico, lembra? Então, a gente aprendeu e se divertiu ao mesmo tempo, né? Aprendemos muito mais até do que se divertimos para alguns, para os outros se divertimos muito mais do que aprendemos, mas o que importa é que foi a junção das duas coisas, né? Tanto eu aprendi com vocês, e vou aprender ainda, quanto vocês aprenderam comigo aí de casa. Ok, galera? Então, vamos para o nosso próximo conteúdo? A partir de agora vamos conversar sobre lutas, né? Lutas, nossa, lutas no Brasil tem muita variedade de lutas, né? É boxe, é kickbox, é muay thai, é jiu-jitsu, é judô, nossa, várias modalidades que são feitas, que são aqui, assim, que todo mundo faz aqui no Brasil, né? Várias academias são praticadas por várias pessoas aqui no Brasil. Então, nós vamos pincelar em algumas modalidades, mas nós vamos dar ênfase em uma outra modalidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o que a gente sabe sobre elas? O que a gente sabe sobre as lutas, né? O que é uma luta? Qual que é a diferença disso para aquilo? De onde vieram? De onde surgiram? Né? Será que as lutas já faz muitos anos? Ou será que as lutas começou só agora por causa dos programas de televisão, por causa da mídia? Será que ela é antiga? Né? Quando começou? Será que faz muitos anos? Será que o meu avô já sabia o que era luta? Será que meu pai, quando era criança, já sabia o que era luta? Será? Ou será que ela é algo novo agora, né? E as lutas indígenas? Nossa, lutas indígenas. Os índios lutam? Será que os índios lutam? Será que eles não vivem lá, né, só para caça, para pesca, né, na cultura deles? Mas por que eles vão lutar? Será que os índios vão lutar? Né? Olha a imagem lá, né? O que eles estão fazendo lá? Eles não estão conversando, né? Eles estão praticando uma modalidade de luta, né? Para que eles lutam? Por que será que os índios lutam? Será que para ganhar dinheiro? Para aparecer na televisão? Para ficar famoso? Né? Será que eles lutam para a gente ter assunto para falar para os nossos alunos em sala de aula? Bom, é muita coisa, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa ir em fontes confiáveis, a gente precisa ver livros, né, que falam sobre isso para a gente às vezes não se enganar no que a gente vai acabar achando, né? E será que eles têm as próprias lutas ou não? Será que eles têm uma modalidade que é só deles? Ou será que eles copiam uma modalidade que está passando na televisão, que é do momento, é da moda agora, e vão levar lá para a aldeia deles? Ah, imagine lá um índio, olha que legal aquela luta, vamos fazer umas luvas aqui de pano ou de folhas e vamos praticar igual eles estão praticando. Será que eles fazem assim do nada, não tem regra, não tem juiz, né?
é tudo assim, de qualquer jeito, não se cuidam, eles estão ali para um machucar o outro? Será que é dessa forma? Né? E eu acho que não. E pelo que eu pesquisei, também não tem nada a ver com isso aí de violência. É totalmente uma coisa, violência é uma e lutas é diferente. Então a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo para ver o que eles vão, o que os estudos dizem sobre as lutas indígenas para a gente. Vamos começar lá então com o geral. O que é luta? Né? O que será que é luta? Luta? Será que eu vou achar isso na internet? O que é luta? Ou será o que eu sei? Ah, eu já vi um lutador em tal lugar, eu já vi uma palestra dele, eu já vi um vídeo dele que ele fala sobre isso, então eu sei o que é luta. Né? Anota aí no seu caderno. Né? Pesquisa, agora você vai precisar de um tempinho para pesquisar. Eu creio que você vai ter que entrar ali na internet, ali, ou algum livro, uma revista, ou ligar para alguém perguntando, para você ter essa resposta. Mas pesquisa aí e anota no seu caderno. Passa aquelas anotações de dança criativa, pula lá para outra folha e coloca agora lá, conteúdo de lutas. E anota aí o que é luta no seu caderno. A gente já retorna.
Anotaram, pessoal? Pesquisaram? Né? Procuraram na internet? Perguntaram? Né? Espero que o que você anotou pareça, né, pelo menos um pouquinho com a definição que eu coloquei aqui. Vou dar uma diquinha para vocês. Ó. Lutas, ela é diferente da dança criativa. Por quê? A dança criativa eu posso fazer conforme a minha necessidade. Eu posso criar. Lutas não tem como. Lutas eu preciso seguir, ela é padrão. O que é lutas? Ela vai ser lutas aqui no Brasil, ela vai ser lutas no Japão, ela vai ser lutas na Grécia. Em qualquer lugar do mundo, lutas vai ter a mesma definição. Então, você pode procurar em qualquer língua que você vai achar a mesma definição de lutas. Vai mudar algumas palavrinhas, mas o contexto ali, a parte principal vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem que cuidar, se você fez uma coisa assim, nossa, não tem nada a ver o que eu anotei aqui, então está errado, então você pode fazer um X lá, não apague, lembra que eu já falei lá para você não apagar? Você faça um X ou coloque entre parênteses e coloque a resposta certa embaixo. Né? Então, a minha pesquisa, né, na base dos livros do Estado que eu achei, vai ser essa definição. Então, se você tiver feito parecido ou muito igual, está de parabéns aí, você conseguiu acertar. Vamos lá? Então, o que é lutas? São disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas. Olha lá, técnicas. Então, essa palavra técnica a gente já vê que é algo assim mais profissional. Eu não vou fazer um golpe ou um movimento de qualquer jeito. Eu preciso treinar esse movimento. Eu vou precisar entender aquele movimento, treinar, me especializar para poder fazer aquela técnica daquele movimento. Então, eu tenho que estar treinando para fazer isso. Então, eu não vou chegar lá hoje, eu quero fazer lutas e vou entrar no ringue e vou lutar. Não é assim, eu preciso de uma preparação, né? Um professor, um mestre, alguém que tenha mais conhecimento sobre a modalidade para me ensinar a eu conseguir fazer aquele certo movimento. Né? Estratégias, né? Eu preciso pensar, nossa, tem que ter técnicas que vai ser corporal, vai ser movimentos, eu preciso ter estratégia. Bom, o meu oponente lá, aquele cara, ele é muito rápido, ele é muito forte em pé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma luta no chão, vou fazer uma luta agarrada. Né? Eu vou fazer uma luta, não vou chegar muito perto dele. Então, eu tenho que ter estratégia para mim poder fazer uma luta. Né? Então, estratégia de desequilíbrio, eu vou derrubá-lo. Né? Estratégia de contusão. Contusão, assim, está mais presente no boxe, no Muay Thai. Né? Então, são golpes que você vai acertar o teu adversário. Né? É um soco, é um chute. Né? Nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas tem muitas modalidades lá que tem a contusão. O boxe, né? Tem o taekwondo. Então, o boxe lá, eles usam o capacete, né, para proteção, e o juiz vai contando. Ele acertou um cruzado, né, um tipo de golpe lá na cabeça, tantos pontos. Ele acertou um golpe no corpo, tantos pontos. O adversário defendeu, ele escapou, né, tantos pontos, ou não perde ponto, ou ganha mais ponto. Então, vai depender muito da tua estratégia, do tipo de que você vai lutar, do que você estudou para praticar aquele momento daquela luta. Né? Tem as técnicas de mobilização. Mobilização, o judô, o jiu-jitsu, né, que são lutas mais agarradas. Então, o jiu-jitsu, né, é uma luta no solo ali que você vai fazer com que o oponente teu desista, né, que você faça ele desistir da luta, bater, pedir para o juiz parar. Então, são vários tipos de modalidades que tem a imobilização. Né? Então, sempre que o juiz viu que o adversário não está mais aguentando, ele vai interromper a luta, porque ele vai ali cuidar da integridade física do adversário. Né? É diferente da briga. Briga na rua, aquela coisa selvagem. Né? Então, é diferente, tem todo um pessoal ali, médicos, né, acompanhando uma luta. Né? Exclusão, né, técnicas de exclusão. Normalmente tem lá no sumô, que é quando a pessoa tem que empurrar o adversário para fora do círculo. Então, eles fazem um círculo bem grandão lá, né, se posiciona e empurra. Então, ele vai empurrando, quem conseguir empurrar primeiro, né, ganha. Então, às vezes o cara tá empurrando o outro, chega lá no finalzinho, o que está sendo empurrado faz um giro e joga o outro, ele ganha a luta. Então, são técnicas, estratégia, né? Ele estudou para fazer aquilo ali, ele treinou, ele se preparou, às vezes 1 mês, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. A gente não tem ideia do sofrimento e do treinamento que o cara teve, né? Do que o atleta, tanto ele quanto a mulher, que as mulheres lutam iguais os homens também, né?
teve para chegar naquele tempo ali. Então, por isso que tem que ser algo treinado, né? Ações de ataque e defesa, né? Desenvolver o ataque e a defesa. Igual eu falei, o cara está sendo... todo mundo vai achar que ele vai perder, ele chega lá no finalzinho, ele gira o outro e joga para fora da demarcação, ganhou a luta, né? Num boxe, o cara está perdendo lá 5 rounds, no finalzinho ele acerta um golpe e derruba o oponente, ganhou a luta. Então, as lutas assim, ela é muito legal e eu gosto muito desse conteúdo, por quê? Porque ele não diferencia pessoas, né? Às vezes a pessoa aparentemente mais fraca, se ela tem um treinamento adequado, ela vai ganhar do aparentemente mais forte. Ou o menor vai ganhar do mais alto. Por quê? Porque é um treinamento, né? E as pessoas que são profissionais, elas vivem, elas trabalham com aquilo. Então, se eu estou no meu trabalho e quero fazer o meu melhor, a pessoa que luta trabalhando, ela também quer fazer o melhor dela naquele momento, né? Para ganhar seu dinheiro, né? Ganhar seu salário. Então, isso que é o legal das lutas, né? Várias mulheres hoje em lutas aí que são as top das categorias mundial, né? Todo mundo conhece, fala nome e todo mundo conhece, né? Então, não tem você não pode, você é baixo, você não vai participar, não, você é muito alto, não pode fazer, não, você é careca, não pode fazer, você tem o cabelo muito grande, não pode fazer. A luta não diferencia nenhuma pessoa, né? Então, quando entra no ringue, que é uma luta profissional, ali é esquecida as diferenças e cada um luta pelo mesmo objetivo, que é vencer a luta e ganhar ali aquele momento, né? Vamos falar um pouquinho da história das lutas, né? A luta foi um esporte importante lá na Grécia Antiga, olha, tempo, hein? O estilo greco-romano. Greco-romano tem até hoje esse estilo de luta, né? A luta greco-romana. E a luta livre surgiram durante a segunda metade do século XIX. Em 1869, né, mais exato. A luta greco-romana fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos modernos. A luta livre foi introduzida nos Jogos Olímpicos de 1904. Falando aqui, ó, Jogos Olímpicos modernos, isso significa que já existia os Jogos Olímpicos lá na Antiguidade. Então, os Jogos Olímpicos chegou num patamar ali que eles tiveram que reformular os Jogos, né, para fazer algo mais bonito, algo que atraísse mais o público e algo que virasse algo que, assim, trouxesse dinheiro para o local que estaria fazendo, trouxesse uma economia para o país, para a cidade que estaria promovendo aquele movimento, aqueles Jogos Olímpicos ali. Tanto que as Olimpíadas desse ano já foi adiada para o ano que vem, né? Algo que foi estudado muito por causa da pandemia, eles não queriam tirar as Olimpíadas, foi o último grande evento que foi cancelado, né, no mundo, foi as Olimpíadas. Então, o país se prepara, o país, né, faz toda uma construção, prepara pessoas, contrata pessoas, obras para os Jogos Olímpicos e, infelizmente, esse ano não vamos ter. Mas para vocês terem uma ideia da importância, né, que os Jogos Olímpicos ele vem vindo lá da antiguidade e até hoje. E as lutas presentes em todos os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos da antiguidade também, as lutas, né, existiam. Só não está falando aqui, mas elas existiam como existem hoje. Então, elas começaram com as Olimpíadas e estão até hoje. Agora, vamos pensar um pouquinho. Qual a diferença entre briga e luta? Briga e luta. Alguns vão pensar, não tem diferença nenhuma. Eu vou entrar lá, eu vou brigar com o colega, eu vou brigar lá com o adversário e pronto. Não, a luta ela é mais bonita, eu tenho que treinar. Não, a briga eu não preciso treinar, mas ela é a luta do mesmo jeito. Então, vai ter várias ideias e que eu quero que vocês pesquisem um pouquinho e coloquem no seu caderno aí para você entender. Pensa um pouco. Qual a diferença entre briga e luta? Parece que não é tão grande, mas essa diferença é enorme. E a gente precisa entender isso para o nosso dia a dia, principalmente lá na escola, né? Na escola a gente vê muitas coisinhas assim, ó, que a gente às vezes tenta explicar qual a diferença de briga e luta. Então, pesquisa e a gente já volta a conversar sobre esse conteúdo que é muito bacana.
pesquisaram a diferença? Ou vocês mesmos colocaram o que vocês acham que é a diferença? Né? Então eu vou falar um pouquinho, né, do que as pesquisas, do que a nossa, né, mídia, o que a escola traz para vocês sobre a diferença entre briga e luta. Briga nunca, né? Eu não saio de casa para brigar com alguém. Eu não vou para a escola para brigar com alguém, né? Quando eu estou numa briga, eu perco a razão. Não é verdade? Quando a gente vê, às vezes acontece lá, né, um desentendimento em sala de aula. Quem brigou não tem razão nenhuma, não importa se a pessoa estava certa, se a pessoa estava errada, ela perde a razão naquele momento que brigou. Então, quando você tem um ato de querer brigar com alguém, você já está errado, não importa a ocasião, né? Então, briga nunca. Não é legal, não é bonito, não é educado, né, brigar. Então, é feio, né? A briga ali, ela se torna uma coisa feia, uma coisa que não deve fazer parte do nosso dia a dia, né? Nem em casa, nem na rua, muito menos na escola, né? A luta, o que é a luta? A luta é o que a gente estava falando agora há pouco, é algo profissional, né? Algo que a pessoa treina 6 meses, 1 ano, né? Ela se prepara, ela muda a vida dela de alimentação, ela muda a vida dela de descanso para participar de um evento, para treinar aquela modalidade, para chegar lá e ganhar do oponente. Então ele vai participar ali por um prêmio, ele vai ganhar um dinheiro, ele vai ganhar um contrato, ele vai ganhar algo assim que ele precise para estar participando daquela luta. Então a luta, ela é profissional. Então assim, eu não vou chegar na escola, vamos lutar. Não é assim, eu não vou lutar com um colega, eu não vou lutar em casa. Não, porque já se tornou uma briga, né? Se eu não estou num ringue, eu não estou com uma preparação, já se tornou uma briga. Então a luta tem ali médicos, tem juiz, tem regras, tem pessoas que assistem, que pagam para assistir e tem a premiação do vencedor. Então, as lutas, ela vai além do que a gente vê, né? A gente vê o quê? A gente, quando assiste na televisão, a gente vê o momento da luta, mas a gente não tem noção da preparação daquele atleta, né? Que ele é considerado um atleta ainda de alto nível. Então, ele se preparou, ele teve que perder peso, ele teve que ganhar peso, dependendo da categoria que ele vai lutar. Então, a gente precisa entender, fazer essa diferença. Briga é profissional. Briga não existe, não pode existir na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Então, quando você fala em briga, você está falando em selvageria, você está falando em um que machucou o outro, você está falando em coisa que não foi legal, você está trazendo tristeza para você, tristeza para outra pessoa. E luta não. Luta é algo que as pessoas gostam de assistir, as pessoas que, né, tem pessoas que acompanham artes marciais que gostam de ver. Então, essa é a diferença, né? Então, briga nunca, nunca, nunca. Vamos falar um pouquinho das lutas indígenas, né? Lutas, olha que nós falamos lá no comecinho, os índios lutam, tem luta para os indígenas, né? Às vezes você nunca ouviu falar, mas hoje nós vamos ver aqui que existe, ó. Ela é desconhecida do grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição é o uka-uka. Olha que bacana, hein? Eles têm até a própria modalidade deles, de tanto que eles gostam, eles têm até a própria modalidade deles. Ele foi criado pelos povos indígenas Bakairi, em Minas Gerais, olha aí, ó, e Xingu, também lá em Minas, né? O uka-uka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. Competição esportiva criada em 1996. Então, já é uma prática de luta, né? Eles já praticavam, pela cultura deles lá na aldeia, eles já praticavam, mas em 96 já virou uma prática. Então, o que é legal? O representante daquela aldeia vai viajar lá para um outro país ou para uma outra cidade e praticar aquela modalidade. Então, ele tem um treinamento, ele tem um custo que alguém precisa pagar, por isso que ele vai lutar lá para ganhar um dinheiro, né, o patrocínio. Então, ele precisa se abdicar de algumas atividades lá na aldeia dele ou na tribo dele para se dedicar ao uka-uka. Então, isso é uma luta, né? Luta os indígenas também praticam. É legal assim que a gente pensa, não, os índios não fazem nada lá naquele lugar deles, eles devem fazer lá, né, apenas algo da cultura deles, eles vivem, acho que eles trabalham lá na floresta ou com os animais, né, da pesca, mas não, olha, eles têm a própria luta deles,
Então, se a gente tivesse a oportunidade de ir lá um dia conhecer e ver um evento desse, nossa, que maravilhoso que seria, né? Essa é uma imagem lá deles lutando, ó. Então, só para vocês terem uma ideia assim, né, como que funciona a luta do uka-uka. Eles fazem, quando é na própria aldeia, eles fazem um círculo, né, é só os homens que fazem, só participam. O mais velho da aldeia, que é o chefe lá da aldeia, ele vai lá e escolhe. E o legal é que ele escolhe quem vai participar pelo nome. Ele não pode falar assim, você vai vir e você. Não, ele vai chamar pelo nome. Fulano de tal e fulano de tal. Ele chama pelo nome. Então, ele já pensou e ele já estudou um combate entre aqueles dois índios. Então, ele vai lá, chama um, chama o outro, manda lá no meio, né, eles se cumprimentam. O chefe ali, ele fala as regras, ele fala como que tem que ser feito, a lealdade, a honra, né, por fazer uma luta bonita para quem está assistindo, e ele mesmo é o juiz, e ele mesmo escolheu os oponentes e ele mesmo é o juiz. Então, ele como a figura, né, mais forte da aldeia, ali como chefe da aldeia, vai fazer acontecer essa luta entre os dois. Né? E eles começam assim, ó, eles não começam ajoelhados, mas eles começam com as pernas flexionadas ali, de tronco baixo, né, cabeça um com o outro, e ali eles começam. Normalmente, eles se agarram pela nuca. Então, pela nuca para tentar abaixar jogar o oponente lá no chão. Derrubou, venceu. Então, para você ter uma ideia, assim, não vai ter soco, né? Não vai ter chute, não vai ter algo que machuque o colega, vai ter uma estratégia para derrubar. Né? Isso é quase uma imobilização ou uma exclusão que a gente pode entrar ali. Então, derrubou, ganhou o combate. Ó, aqui eles estão se agarrando. Ó. Então, às vezes um prefere lutar por cima, outro prefere lutar por baixo, mas o importante é que derruba. Derrubou, caiu por cima, venceu um combate. É muito legal. Né? No final vai ter um vídeo para vocês verem como é fascinante essa luta. Umas curiosidades. Ó. Você sabia que o uka-uka vem sendo introduzido em caráter experimental na Força de Policiais Militares do Estado de São Paulo? Olha a eficiência da luta. Então, como ela é uma luta de aproximação, uma coisa bem próxima, então os policiais estão treinando para se defender, para imobilização, para a queda ali do bandido que possa querer agredir, né? Então, nossa, essa parte é muito legal. E ela também vem sendo estudada por lutadores de artes mistas, artes marciais mistas, né? De maneira a aplicá-la em combates profissionais. Então, um lutador de vale tudo, um lutador, né, de jiu-jitsu, está tentando aprender ela para colocar no seu dia a dia. Né? Um cara aí que vai ganhar muito mais dinheiro aí nas mídias, né, que a mídia é muito pequena nas lutas indígenas, quase nada, né? Foi bem assim, é bem escasso o material de pesquisa, mas um cara aí que esteja na mídia estourando, ele pode levar o uka-uka aí para os 4 cantos do mundo, né? Ele pode falar sobre a luta, ele pode aplicar um golpe do uka-uka e fazer com que a modalidade seja reconhecida no mundo inteiro. E melhor, o uka-uka é uma modalidade nossa, né? Dos índios brasileiros, olha que bacana. As lutas fazem parte da cultura indígena, então ela é cultural, né? Todos lutam, todos, dos pequenininhos até os grandes, só que é só por homens. Então, ela vai fazer parte lá da cultura, eu vou fazer um ritual, vai fazer o uka-uka. Eu vou fazer uma alegria lá, o ritual da alegria, tem o uka-uka. Vou fazer uma festa, vai ter o uka-uka. Nos vídeos que vocês assistirem, vocês vão ver. Tem as lutas profissionais, nos intervalos, né, profissionais assim que a gente diz que são os melhores da aldeia. Tem as lutas profissionais, nos intervalos das lutas, as crianças ficam lutando ao redor. Então eles praticam já como se fosse um futebol pra gente. A gente não pega uma bola e joga na garagem de casa, na rua, é a mesma coisa do uka-uka para eles. Eles lutam profissionalmente, eles assistem e eles já querem brincar daquilo ali, já querem participar ali, praticar com um colega, com os irmãos, né, que eles são bastante irmãos lá, já querem participar de tão cultural, de tão do dia a dia que é o uka-uka para eles. Já fazem parte do dia a dia deles lá. Vamos para o primeiro quiz lá. Sobre luta, podemos afirmar que luta é a mesma coisa que briga? Mesma coisa que briga? A luta tem o objetivo de machucar o outro oponente? A luta tem o objetivo de machucar? Eu vou lutar lá para
machucar, né, dar soco e machucar, ou dar chute e machucar meu oponente? Será que é esse o objetivo? A luta é praticada por profissionais? Será que tem que ser profissional para praticar luta? A luta pode ser praticada na rua. Eu posso... eu estou indo trabalhar, eu estou indo para a escola, eu posso praticar uma luta ali na rua. Será que eu posso fazer isso? Pensa um pouquinho, nós vamos dar um tempinho para vocês responderem uma das 4 alternativas. A gente já retorna. Qual vocês responderam? Né? Pesquisaram ou só de a gente conversar sobre as lutas vocês já sabem o que é? Vamos ver qual que é? A C. A luta é praticada por profissionais. Os profissionais não brigam, eles não vão lá no ringue para brigar. Eles não querem encontrar a pessoa que eles vão lutar na rua para brigar. Eles não fazem isso, eles vão lutar lá porque é a profissão deles. Eles vão lutar lá porque eles têm um objetivo, eles têm ali, né,
há algum prêmio a ser disputado. Então, a luta é praticada por profissionais. Então, se você não é profissional, você não pode praticar na rua, você não pode praticar em casa, né? Você tem que treinar, você tem que buscar uma academia, né? Buscar um professor, um mestre, se profissionalizar e depois buscar uma luta. Ah, eu gosto disso, eu gosto de brigar. Então, procure uma academia, né? Procure um grupo, procure uma modalidade, uma das artes marciais que você vai gostar para praticar a luta, né? Tenho certeza que você vai ficar muito mais de bem consigo mesmo do que você fazer isso na rua. O segundo, sobre lutas indígenas. Qual é a alternativa correta? Lutas indígenas. Não existe luta indígena. Não, nunca ouvi falar. Isso aí não é verdade. É praticado entre grupos, então é um grupo de vários índios contra vários índios, então eles vão se enfrentar tipo, como se fosse uma guerra. Será que é isso? O objetivo é machucar o oponente, então o índio quando vai lutar lá, ele machuca, ele quer machucar, ele quer, né, ferir o adversário. Ou a luta indígena faz parte da cultura indígena? Será que faz parte da cultura? Como assim? Cultura. Então, você vai ter mais um tempinho e pesquise lá, né? Ou olhe no que você anotou no teu caderno e anote qual das questões que será certa.
Pesquisaram? Responderam? Vamos ver qual que é a correta? Questão D. Faz parte da cultura indígena. Lembra que eu falei lá? Os índios lutam para festejar, os índios lutam para quando estão tristes. Mais para frente a gente vai ver a cultura indígena e a uca-uca. Então eu não vou entrar nos detalhes agora para vocês já não perderem o conteúdo das próximas aulas e ficarem na curiosidade. Mas se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver um dos rituais que eles fazem o uca-uca. Então assim você vai ver assim que parece que é algo de mentira, de filme, mas como a cultura dos índios é forte e eles seguem a tradição de anos e anos e anos e vai passando para os filhos e para os filhos e para os filhos. Então eles têm esse cuidado, eles têm esse cuidado com a cultura e porque o uca-uca faça sempre parte dessa cultura indígena. Eu quero que você pesquise em casa, deixar um desafio, uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Procure mais algum tipo de luta praticada pelos povos indígenas e anote no seu caderno. Lembra lá, o uca-uca é brasileiro, né? Lá é de Minas Gerais, lá eles que fizeram lá e está crescendo. Né? De 1996, não faz tantos anos assim. Então tem uma modalidade que vai crescendo. Mas procure mais alguns. Vou procurar índios fora do Brasil, ou vou procurar índios aqui no Paraná, será que eles têm uma modalidade? Vou procurar índios no Amazonas, será que eles têm uma modalidade que eles praticam lá, ou eles inventaram lá? Tem bastante. Eu já procurei, já fiz algumas pesquisas e vi que tem bastante modalidade. E eu já achei uma que eu vou trazer para vocês. Então achei uma bem legal, assim, que é uma modalidade assim, bem dinâmica, e vocês vão gostar. Então pesquisa, anota no seu caderno lá, que quando a gente voltar eu quero ver o qual vocês anotaram. Às vezes eu não conheço e vocês anotaram uma que eu não conheço, então vou ficar curioso para ver também. Às vezes você pode até ver algum vídeo, me mostrar na prática, mostrar com desenho, mostrar com fotos. Isso vai ser legal e eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês também. Essa é uma sugestão de vídeo. Esse vídeo é o uca-uca. É a luta, como que eles fazem. Tem um narrador explicando ali como que é praticado, o objetivo, a pontuação. É muito legal esse vídeo. Ele é curtinho, tem uns 3 minutinhos e pouco, mas você vai entender como é o uca-uca na prática, na realidade. E a importância para eles lá. As pessoas assistindo assim, é como se fosse uma final de Copa do Mundo para nós. A gente não assiste assim sem piscar, quando está vendo aquele filme legal, e é a mesma coisa a eles lá. Então, crianças, mulheres, idosos, jovens, todos param a tribo, eles param o que estão fazendo para assistir aquela luta. Né? Uma por quê? Porque é uma honra para quem está lutando ali ser assistido por aquele monte de gente, e o outro porque é divertido, porque é legal, é bonito, é gostoso de assistir uma modalidade assim, por eles que sabem fazer perfeitamente. Ok? Então assista esse vídeo, né? Estudem, dê uma relida no conteúdo, se precisar, volta nos slides lá no YouTube. E agora que a gente entrou aqui no conteúdo de lutas, aqui, eu vou trazendo cada aula um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, vou trazendo algumas curiosidades sobre as lutas e a gente vai se divertir e aprender muito com esse conteúdo. Ok, pessoal? Até a próxima e se falamos na próxima aula.